Então a gente tem esse marco dos 100 dias. Esse é um marco político. Não adianta a gente já brincou sobre isso, né? Não existe nada que seja medido em 100 dias, né? Uma mulher grávida não fala, estou com 100 dias de gravidez. Você não diz, estou trabalhando há 100 dias. Ninguém fala, tiro férias daqui a 100 dias. Não existe. Da mesma maneira que trimestre é conversa de contador, semestre é de escola, 100 dias é papo de governo. 100 dias de governo, 100 dias do governo Tarcísio, 100 dias do governo Zema, 100 dias do governo Cláudio Castro, 100 dias do governo Lula. E todos os estados estão falando dos 100 dias, né? Eduardo Leite, todo mundo falando dos 100 dias. O que isso mostra é que é uma parada para a gente olhar e falar, bom, 100 dias, 3 meses e 10 dias de trabalho, já dá para você não dizer o que será o governo, mas dá para você dizer o seguinte, como é que ele usou a largada, né? Como é que usou esse começo? Um governo novo normalmente chega e tem uma lua de mel. Lula não teve lua de mel, porque Lula não é um governo novo. Lembrando que o governo Lula começou no ano passado. O governo Lula começa com a votação da PEC da transição. É ali que começa o governo Lula. E ali ele já faz um investimento de capital político. Ali ele já dá uma cartada. Porque ele precisou aprovar uma PEC para abrir espaço fiscal, para ele poder gastar um monte de dinheiro, abrir um espaço de 150 bi no orçamento de 2023. Isso foi essencial. Então, o governo Lula começou torrando votação no ano passado. Então, ele não tem 100 dias. Ele, na verdade, tem 130 dias de governo, porque ele governou naquele final de ano, porque para o Bolsonaro já tinha acabado. Tanto que o Bolsonaro viajou em dezembro e o Lula ficou lá para conseguir votar na Câmara e no Senado uma PEC que foi aprovada. Ele, portanto, foi aprovado na sua primeira missão. Aí, então, com 30 dias de governo, ele toma posse. Com 30 dias de governo, ele começa a montar o seu governo. E o seu governo está montado em cima de medidas provisórias e promessas. Medidas provisórias que precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado e promessas que precisam ser transformadas em ação. O governo Lula, muitas vezes, no discurso dele, se comporta como se o mundo político do Brasil tivesse começado em 2002, quando ele venceu as primeiras eleições dele para presidente, e tivesse sido interrompido em 2016, quando a Dilma foi afastada por pedalada fiscal. Acertadamente afastada por pedalada fiscal. Impedida de governar o país por pedalada fiscal. Impedida de governar o país por descumprir a Constituição. Então, nos discursos do presidente Lula, o governo começa, na verdade, em 2003, mas politicamente com a vitória dele em 2002, e acaba em 2016. Foram 14 anos de Brasil andando bem pra caramba no discurso do presidente Lula. Não teve recessão, não teve 2015 e 2016, não existiu 2015 e 2016. Quando ele fala que é hora de reconstruir, recuperar, produzir crescimento econômico, mas e o crescimento econômico de 2015? O Brasil perdeu 3,6% de PIB. E o crescimento econômico de 2016, que o Brasil perdeu 3,8% do PIB. E o Brasil de 2014, que o Brasil cresceu só 0,5% do PIB. A mediocridade econômica da gestão Dilma e o fracasso, na verdade, né? Mas a mediocridade que começa em 2014, com 0,5%, e o arraso econômico que ela produziu não existe na conta do presidente. Existe um governo desastroso, que não fez nada pelo país, que é o governo Bolsonaro. Existe um governo golpista, que é o governo Temer. Aí você volta um pouquinho, aí você encontra a luz. A luz foi Dilma. Luz. Dilma, luz. Pode isso? Foi, né? Então é um governo que está escorado, primeiro numa
reinterpretação livre da história brasileira, que não faz muito sentido. Aí saem os dados econômicos de hoje, o Boletim Focus, uma sensação, a inflação para 2023 subindo na percepção dos agentes econômicos. Vai subir. O que isso produz nos juros? A possibilidade de cair? Próxima reunião do Copom, cai os juros? Será? Isso é a inflação para 2023 e também a inflação para 2024. Também subindo, pouquinho, mas subindo. PIB brasileiro para 2023 não vai chegar a 1%, projeção de agora, abril. Pode ser que mude tudo. Então, quando ele diz, vamos voltar crescendo a economia com inclusão social, olha, vamos ter que ralar. Vamos ter que ralar. Porque até agora, o que esse governo fez foi tomar providências para mexer naquilo que já estava fechado, pressionar o Banco Central, prometer sem entregar e entregar algo que, no fundo, é para colocar no lugar de um troço que ele ajudou a desmontar, que foi o teto de gastos. O teto de gastos foi desmoralizado, totalmente desmoralizado por Jair Bolsonaro e por Lula nessa PEC da transição. Teto de gastos, para quê? Se você aprova excepcionalidade colocando para fora do teto de gastos que você quiser, não tem teto de gastos. Aí você encontra uma forma constitucional de quebrar o normativo da PEC dos gastos. A ideia do PEC dos a ideia do teto de gastos é você ter um nível acima do qual as despesas não avançam. A partir do momento que você começa a aprovar exceção, por mais que você possa dizer, mas tinha que fazer, e pelo visto tinha que fazer mesmo, mas o fato é que o teto de gasto está desmoralizado, né? A hora que o teto não serve para nada, porque você pode quebrar, não serve para nada. E foi o que aconteceu. Então, ao desmoralizar o teto de gastos, tinha que botar alguma coisa no lugar, o tal arcabouço fiscal, que era o teto de gastos. Qual é a regra para você gastar? Aí o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, apresentou uma proposta, que é uma proposta que faz sentido, mas ela é frágil também. Sem aumento de receita, não vai dar certo. Então, isso é o lado, esse é o troço concreto. Agora, mudar o marco do saneamento, um governo que tinha um marco do saneamento aprovado. Aí as corporações, o Rui Costa se mexeu pesadamente para dar saúde, não é saúde, sobrevida às empresas estatais de saneamento. Porque o projeto, o sistema anterior, estimulava a participação da iniciativa privada e tratava as estatais de um jeito como elas devem ser tratadas. Está no mercado, mas não. Encontraram um jeito de, por decreto presidencial, mexer no marco do saneamento. Vai ter um impacto brutal? Não, não vai. Não vai ter um impacto brutal. Mas é mexer no que já foi aprovado. Já aprovaram a privatização da Eletrobras, vai mexer? Depois é o seguinte, tem uma lista de privatização. Entrou na lista de privatização, tem que dizer, olha, essa entrou, não dá mais. Vamos evitar a entrada de outra, se for o caso. Não, vai lá e tira. Aí perde a eleição, vai o outro e põe. Aí o outro ganha a eleição, vai lá e tira. Um Brasil que fica tira, põe. É uma piada. Um Brasil que não tem projeto. Aliás, diga-se de passagem, pergunta número 1. De onde a gente vem? O governo descreve que a gente vem do caos. Para onde a gente vai? Estamos indo para o paraíso. Beleza. Nós não estamos vindo do caos, mas eu quero ir para o paraíso. Eu estou nessa. Eu topo o paraíso. Agora me entrega onde que é o paraíso. O que é o paraíso? Descreve para mim o que é o paraíso. Vamos crescer, vamos à economia. Crescer a economia como? Como que vai crescer a economia? O que o governo está fazendo para fazer a economia crescer? Então, o Brasil voltou, mas o Brasil tinha ido para onde que ele voltou? Ele estava onde? Que eu não entendi. Está me parecendo que esses 100 dias, e espero, que seja a última vez em que o presidente, talvez eu diria que ele não vai ter oportunidade de fazer isso de novo, porque as pessoas vão ficar cansadas.
a última oportunidade dele fazer um ajuste com o, entre aspas, passado, Bolsonaro, bater no Bolsonaro, xingar o Bolsonaro, esculhambar o Bolsonaro. Imagina, gente, a gente vai ter um técnico da seleção brasileira que vai treinar o Brasil para a próxima Copa e ele fica falando dos erros do Tite. Ah, porque o Tite fez isso, ah, porque o Tite fez aquilo, ah, porque o Tite... Ninguém quer saber o que o Tite fez. A gente já sabe o que o Tite fez, está aí o resultado que foi a nossa participação na Copa. Ou algum flamenguista agora quer ouvir do futuro técnico. Vai ter futuro técnico Vai trocar, Fábio? Você acha? Eu acho que não tem muito jeito não, viu? Então. Eu acho que agora já foi. Porque pô, o cara perdeu tudo, né? Pois Mas é. então, você acha do jeito que alguém... perdeu, né? Não, foi horrível. Agora, você acha que faz sentido o novo técnico do Flamengo ficar falando dos erros do técnico que provavelmente vai cair hoje? Não faz sentido. Então, por que no governo Lula ele acha que dá para ficar segurando no gogó ataques ao governo anterior? Veja, o governo anterior fez muita coisa boa e muita coisa ruim. Fez muita coisa boa e muita coisa ruim. E muitas das coisas boas que o governo fez foi manter projetos que vinham do governo Lula. O melhor, do governo Dilma. O Minha Casa Minha Vida, que ele disse que está retomando porque tiver um problema orçamentário, mas ele mudou para esse negócio de Casa Verde e Amarela, essa palhaçada que acontece no Brasil, né? Entra um governo, troca o nome do projeto, daí volta o nome do projeto. Mas o auxílio emergencial e o Bolsa Família, que mudou de nome, não parou. Nenhuma família deixou de receber. Então ele fala que está retomando o Bolsa Família. Ele não está retomando o Bolsa Família. Está voltando a dar ao programa de entrega de dinheiro o nome de Bolsa Família. Então ele está retomando o nome. Retomar um nome é diferente de retomar de lançar um programa social. Mais médicos, sim, é uma volta. Agora vamos ver como é que vai ser. É uma promessa. Vamos contratar 28 mil médicos. Bom, eles podem contratar, se aparecer os médicos. Vamos torcer para que apareça. Primeiro edital, 5 mil médicos. Estou na torcida. Não é justo que as populações carentes sofram com a ausência de médico. Mas vamos ver se o salário vai, se as pessoas se animam. Não dá para obrigar, né, um médico a ficar 2 anos. Se isso fizesse parte do currículo, você vai fazer 6 anos de medicina e 2 de mais médicos. Ok, tem que recompensar o cara, né, porque ele vai fazer 8 anos de curso. O jeito que faz curso de 4 anos, a administração faz 4 anos de administração, né? Faz um curso de 4 anos, aí tudo bem. Mas o medicina, o cara tem que fazer 6 e ficar mais 2, mais médicos. Tem que ver como funciona. Então, a impressão que dá... Tem coisas que nesse governo fez que são positivas? Tem coisas que esse governo fez que são positivas. Por exemplo, a imagem do Brasil no exterior melhorou. Melhorou porque o Bolsonaro exagerava. Pisava no acelerador, era metido, sabe? Ficava peitando as pessoas. Ele não era um ser diplomático. Não se preocupava com isso. O Lula se preocupa. Foi à Argentina, foi aos Estados Unidos. Amanhã vai para a China, vai para a Arábia Saudita, tem convite para ir para o Japão. Está de olho na Europa. Faz o discurso ambientalmente correto. Enfim, toma os cuidados para criar um ambiente menos hostil. Não adianta ser hostil com a França, mesmo a gente sabendo que os fazendeiros franceses fazem um lobby do diabo para ferrar o Brasil. Mas seja gentil e faz o que tiver que fazer, faz o jogo que tiver que fazer. E o maior desafio, eu queria registrar aqui, o Schiller vai falar sobre o assunto 100 dias de governo, é muito importante ouvir a avaliação dele. O maior desafio do Lula, e a gente vai falar mais disso, depois a gente fala amanhã mais um pouquinho, hoje um pouquinho também. O maior desafio do Lula é, definir um projeto de país que nós não temos. E 2, construir uma base no Congresso Nacional que tenha a força daquela votação que ele conseguiu fazer aprovar, que foi a PEC da transição. Segundo Arthur Lira, ele não tem essa força. O Arthur Lira está se posicionando. A estrutura de apoio do governo no Congresso Nacional não está muito bem montada, não. Não está muito bem azeitada. Os sinais não são bons. Rui Costa desautorizando Alexandre Padilha. Tem um climinha ruim. O pessoal tendo que segurar
a Hoffmann, a Gleisi Hoffmann, porque ela é contrária ao projeto do Fernando Haddad do arcabouço. Tem um clima estranho que está difícil para o Lula tocar o barco. Então, eu diria que a marca desses 100 primeiros dias é pancada no passado, sem dizer exatamente de onde a gente veio, bateção no peito dizendo que o Brasil vai para o paraíso e tal, sem dizer muito bem para onde a gente está indo como projeto, uma lista de promessas que a gente não sabe como vão se transformar em realidade, e de concreto, uma PEC da transição feita no ano passado e o arcabouço fiscal que foi anunciado, as regras novas para a organização do orçamento. Ponto. O resto é anúncio. Mais médico é anúncio. Volta do Bolsa Família é um nome. Minha Casa Minha Vida tinha Casa Verde e Amarela, é um nome também. E essas mudanças negativas, marco do saneamento, não tinha que mexer nisso, refazer a lista das privatizações. Aí vai ter gente dizendo assim, mas espera aí, o governo é de esquerda. Claro que ele vai rever as privatizações, tudo bem. Mas reveja as privatizações que ainda não entraram na lista de privatização. O Brasil precisa de continuidade, o Brasil precisa de segurança jurídica. E essa segurança jurídica vem quando um governante não age como se o Brasil fosse dele e que ele pode mexer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.